Para a consecução também desses resultados, temos aqui identificado as competências institucionais necessárias que a organização precisa desenvolver para efetivamente realizar seus objetivos com muito mais eficiência. Essas competências institucionais que estamos vendo aqui, ela é resultado de um trabalho de pesquisa em que a área de recursos humanos da Receita Federal teve a oportunidade de ouvir a Casa a respeito dessas competências que devem ser desenvolvidas, dessas competências que a organização deve deter, dessas competências necessárias para que a organização consiga realizar aquilo que foi efetivamente planejado, que ela consiga realizar as suas ações. Dentre essas competências, podemos enumerar aqui a gestão estratégica da informação, que não precisa de maior explicação, a gente sabe que hoje todos os processos de trabalho precisam e devem estar suportados por tecnologia adequada, suficiência arrecadatória, a capacidade da organização reconhecer os pontos frágeis na realização da arrecadação e poder realizá-la com maior competência, controle aduaneiro eficiente e seguro, né, já que a Receita tem o país tem uma vasta fronteira terrestre, uma vasta fronteira também, diversos pontos de entrada, a relevância que tem a questão do controle aduaneiro para a organização. Essa competência precisa de uma atenção especial e precisa ser muito bem desenvolvida. Promoção e cumprimento espontâneo da educação fiscal, a presença e controle fiscal, serviços de excelência ao cidadão, gestão integrada do crédito tributário, racionalização e simplificação normativa, gestão estratégica das pessoas, gestão integral da informação, efetividade na gestão de recursos e relacionamento institucional. Então, são essas competências que foram identificadas, elencadas, estão sendo trabalhadas, e, a partir daí, também, a identificação das competências das equipes e as competências que as pessoas precisam ter para que a organização tenha esse rol de competências que aqui estão refletidos, né? E essas competências organizacionais, elas se dão por meio das pessoas, elas se dão por meio das equipes. E, nesse momento, a organização trabalha na identificação dessas competências individuais para que, no futuro, e estou falando a partir de 2012, as capacitações dentro da organização passem a ser feitas e focadas nas competências individuais que levarão ao desenvolvimento das competências institucionais. Então, isso já faz parte do ciclo de planejamento, que a partir de 2012, a capacitação das pessoas da Receita Federal do Brasil seja feita já com um trabalho minucioso e de qualidade voltado à identificação dessas competências individuais e que todas as ações de capacitação estejam alinhadas com o desenvolvimento dessas competências. O desenvolvimento dessas competências individuais levarão, como corolário, ao desenvolvimento das competências das equipes e dessas competências institucionais da Receita Federal do Brasil. Ainda dentro dessa lógica de funcionamento do planejamento estratégico da organização, né, que possa entender como isso funciona, a questão da estratégia, né, que é o que nos direciona para o alcance da missão e da visão de futuro, nós temos aí uma apresentação do que é o painel de desempenho, como funciona a lógica da organização. Assim, de repente, a gente não tem a oportunidade de ver essa lógica sintetizada dessa maneira. A gente executa o dia a dia, estamos envolvidos nos nossos problemas diuturno, e não percebemos que, por trás daquelas atividades, tem uma lógica que precisa ser implementada para que os resultados da organização aconteçam. E essa lógica está aí refletida de forma sintética através do painel de desempenho e de portfólios, onde nós temos os objetivos estratégicos, já mostrado lá no mapa estratégicos, temos os indicadores e as metas respectivas desses indicadores, e isso nos leva ao portfólio de iniciativas ou de ações estratégicas que a organização implementa a nível central, a nível das unidades
regionais ao nível das menores unidades da organização. Então, nós temos as iniciativas institucionais, temos as iniciativas nacionais, as iniciativas regionais e as iniciativas locais. Os indicadores, eles se desdobram também em indicadores operacionais e complementares. Todo esse sistema de avaliação e de condução do planejamento estratégico da organização, ele é acompanhado através do sistema SAGE da Receita Federal do Brasil, que é o sistema de acompanhamento e de avaliação do planejamento estratégico da organização. Então, tudo isso, todos esses indicadores, metas, as iniciativas estratégicas, avaliações, elas estão consolidadas nesse sistema de acompanhamento dos resultados da organização. Ainda dentro do acompanhamento dessa lógica do planejamento estratégico, dessa visão sintética de como a organização funciona e como faz com que ela alavanque os seus resultados, nós temos, como já colocado anteriormente, o mapa estratégico, que se desdobra nos objetivos estratégicos, nos indicadores estratégicos e as suas metas, que levam a essa avaliação através dos semáforos, que são os indicadores de análise de desempenho da organização e como esses resultados estão sendo alcançados. Isso é feito através de reuniões de avaliação periódicas, que são denominadas as RAIs, reuniões de avaliação estratégica. Elas são feitas mensalmente na unidade central, as unidades descentralizadas também implementam essas avaliações periodicamente, e isso faz com que os resultados sejam alavancados. Mas o que está faltando? Essa é a grande indagação. Nós temos um processo de planejamento já consolidado, a Casa vem praticando esse planejamento estratégico, a forma de acompanhamento dessas iniciativas estão consolidadas, as pessoas estão capacitadas, temos avaliação periódica, as iniciativas estão sendo implementadas, ou seja, o planejamento estratégico ele está efetivamente rodando e os resultados aparecem, haja vista, de forma muito concreta, que até naquelas pesquisas de ambientes que eu coloquei, há um claro reconhecimento da sociedade quanto aos resultados da Receita Federal do Brasil. Isso é desnecessário falar para os senhores, Mas o que está faltando? Essa indagação. Ou seja, nós estamos sempre falando em melhoria contínua, em busca de melhoria, em aperfeiçoamento. Para esse novo ciclo que começa, ciclo de planejamento estratégico no período 2012 e 2015, estamos buscando, através do conhecimento dos resultados das pesquisas de ambiência, identificar aquilo que está faltando à organização nesse momento para que ela alavanque ainda mais os seus resultados. Então, uma visão mais clara e completa do todo. É isso que identificamos hoje como substancialmente necessário para avançarmos ainda mais no aperfeiçoamento do modelo de gestão da organização. Entender como os processos atravessam as áreas e como se dão as entregas entre as partes, ou seja, evitar a fragmentação, a visão fragmentada que prejudica substancialmente ou retira a eficiência do funcionamento do órgão. Indicadores para os processos que mostrem a sua relação de causa e efeito com os indicadores estratégicos. Aproximar a estratégia dos servidores por meio de processos otimizados. Visibilidade dos ganhos efetivos a partir do nosso portfólio de iniciativas. Em síntese, estamos precisando, na percepção da condução desse planejamento para o período 2012-2015, ter um foco nos processos de trabalho. A nossa organização ela é pautada substancialmente por uma estrutura funcional. Nós trabalhamos, conhecemos os processos, no dia a dia praticamos o processo, fazemos com que a organização gire, os processos acontecem, cada um de nós aqui atua num processo diferente, mas não tem uma visão integrada desse processo. Às vezes nós trabalhamos muito bem no nosso processo e tem um vizinho do lado trabalhando num outro processo que tem interligação com esse processo de trabalho e cada um trabalha muito bem naquilo que está fazendo, mas esses processos não se integram de forma eficiente. Então, essa é a busca, e quando se fala aqui, no título da palestra, uma gestão orientada a processo de trabalho, é a busca desse modelo orientado a processos que evite essa atividade fragmentada e sem
essa visão de entrega e de, digamos assim, embora seja uma expressão do setor privado, né, de cliente-fornecedor, mas no sentido interno, né, a entrega que eu faço para o outro processo, para que o outro processo se consolide ou se integre com aquele que está sendo trabalhado. Temos aqui um exemplo de como as organizações funcionam, em geral, né? Em geral, as organizações estruturadas por função apresentam dificuldades de ver os vários processos que são desenvolvidos para atender a missão da organização. Eu acho que, através desses exemplos, a gente percebe um pouco, com reflexão, dentro da nossa organização, como que isso efetivamente acontece, né? Ou seja, como ela é essencialmente estruturada por função, ela gera uma dificuldade de se ver os processos de forma integrada, e esses processos são trabalhados de forma fragmentada. Nós temos aí no primeiro exemplo, né, um exemplo puro de uma organização com uma estrutura vertical de funcionamento, né, uma visão eminentemente funcional. Mas não existe assim modelos teóricos puros. A gente tenta fazer os modelos teóricos para ver onde a organização se encaixa, como é que ela funciona e procurar as aproximações e as melhorias possíveis para esse aperfeiçoamento. Aqui é um exemplo típico de uma estrutura vertical pura, funcional, né, em que as áreas são divididas por atividade e não há uma visão integrada de processo, ela é eminentemente vertical. Temos um outro exemplo aqui na segunda figura, de também um processo funcional, mas com processos de trabalho em segundo plano, né? Então, tem uma estrutura funcional, vertical, mas já aparece estrutura de processos permeando essa verticalização das atividades.